Primeira questão, uma questão conceitual que pega muita gente desprevenida, porque o problema que a gente tem na área técnica, física, química, acho que na física o problema é mais acentuado, é que termos técnicos da área são usados no cotidiano e com uma interpretação muito diferente do termo técnico correto. E força, pressão, velocidade, aceleração, são palavras que são utilizadas de maneira bastante incorreta também no cotidiano. Incorreta comparado, né, com o termo técnico, claro. E eletricidade não é diferente. Eletricidade eu acho que é até um pouco pior, porque eletricidade a gente não vê. E quando alguém sente a eletricidade, é uma experiência muito desagradável, né? Quem já sentiu eletricidade, né, sabe que não é uma sensação agradável. Ou quando você vê eletricidade também, porque você queimou a resistência do chuveiro, você fez alguma besteira do gênero, né? Então, em geral, a eletricidade é pior do que a mecânica, porque a gente não vê. Mas vamos lá. Então, o primeiro exercício fala dos aparelhos elétricos. Nossas casas estão cheias desses aparelhos. E eles funcionam aí ligados nas tomadas, ok? E essas tomadas, elas normalmente são, né, nossos padrões comerciais, 110, 220 volts. Tá? A voltagem, né, tecnicamente, diferença de potencial, de um aparelho representa o quê? Corrente elétrica que vai passar pelo aparelho, quantidade de energia elétrica por unidade de carga elétrica que vai circular pelo equipamento, a potência elétrica que será consumida, a temperatura, né, o qual o aparelho vai estar sujeito, ou o consumo energético. Vamos ver como é que vocês responderam a isso. Eu tenho aqui a estatística das respostas, não vou mostrar a resposta individual de ninguém, tá? Professor, Sim? bom dia. Deixa eu falar para você. Agora, como suas aulas está fazendo correção das tarefas de ontem? Isso. Ah, tá bom então. Tá. Olha só, 24% só 6 pessoas acertaram. A grande maioria foi na A e na C. Já vejo então que, de fato, o uso, né, do termo diferença de potencial, ele acaba sendo... A maioria diz que determina a corrente elétrica. Ora, voltagem não é amperagem, são coisas diferentes, né? A corrente elétrica é a amperagem. Por exemplo, quando você pega um transformador ou, enfim, lá um adaptador e está escrito 10A, 20A, aquilo é a corrente elétrica máxima que ele suporta. Outro grupo grande foi na potência. Potência não é medida em volts, potência é medida em watts. Watts, quilowatts, tá? É outra unidade. Ainda teve algumas pessoas que falaram sobre o consumo energético do aparelho. Na verdade, a voltagem, né, a diferença de potencial, por definição, é isso aqui mesmo, né? Quantidade de energia elétrica por unidade de carga elétrica que vai circular pelo equipamento. Tá? Essa que é a resposta correta. Nesse caso, o volt, tá? Ele é joule por coulomb. Tá? Então, isso aqui é 220 volts, significa que a tomada fornece 220 joules de energia
para cada coulomb de carga elétrica que passa por ali. Tá? Então, quando você pega um aparelho que foi feito para trabalhar com 110 volts, você pega esse aparelho, fazer o contrário, o aparelho foi projetado para 220 volts, e você liga esse aparelho na tomada a 110 volts, por que ele não funciona direito? Porque as cargas elétricas que vão circular aqui, elas receberam 110 joules por coulomb. E elas precisam, para que esse aparelho funcione direito, do dobro disso. Então elas não têm energia. A energia delas acaba no meio do caminho. Tá? Então você pegou um ventilador, uma furadeira, né? Ou uma lixadeira de 220 volts e ligou no 110, as cargas entram aqui e não conseguem fazer o objeto rodar direito porque elas não têm energia. O oposto, né, se eu tenho um aparelho projetado para 110 e ligo ele no 220, você normalmente queima o aparelho, danifica, pelo menos a entrada, por quê? Você fornece às cargas elétricas o dobro do que elas precisam para fazer o aparelho circular, que seria essa situação aqui, né? Eu tenho a presa ligada em 220, mas o aparelho é um aparelho projetado para 110 volts. Então, o que acontece? A carga elétrica entra, ela gasta, né? Ela usa os 110 volts, mas ela ainda tem 110 volts. E aí, essa energia, né? 110 joules para cada coulomb, ela aquece o equipamento e normalmente danifica, né? Em geral, isso aqui danifica o aparelho. Professor, Sim? e quando é o aparelho 110 e 220? É um aparelho que suporta as duas coisas. Ele tem ou ele tem uma chave interna, ou ele simplesmente, por exemplo, um carregador. Se você liga, ele é feito para o 220, mas se você ligar ele no 110, a única coisa que vai acontecer é que vai demorar um pouco mais para acumular energia. Que é muito comum. Ou então, quando você tem uma fonte, ela tem normalmente um transformador interno. Então, ele pega o 110 e transforma, ou 220 e transforma. Mas ele tem um mecanismo interno de transformação. Ou ele é simplesmente um acumulador de energia, e aí, quando você liga ele no 220, ele tem um tempo de carga. Quando você liga no 110, um tempo de carga um pouco maior. Tá, existem até os aparelhos que chegam até a 440, que é o padrão australiano. Mas algum mecanismo interno tem. Alguns têm uma chave, né? Os aparelhos têm uma chavinha para você colocar 110 ou 220, e aí nesse caso ele tem um transformador ali dentro, né? Um elevador, um abaixador de potência, de diferença de potencial, ou então ele tem um mecanismo interno de filtragem mesmo. Mas ele tem uma especificação, e aí você tem um circuito de entrada que faz a transformação necessária para ele. Tá? Mas diferença de potencial é energia por unidade de carga. Tá? É a definição aí de diferença de potencial. Dúvidas nesse? Mais alguém? O segundo exercício, nós temos aí as linhas, né, de transmissão, as redes de transmissão ditas de alta tensão, né, que são aquelas torres de energia que a gente vê aí nas cidades, e elas têm uma área de segurança em torno delas, né? Você não deve circular ali, até mesmo quem trabalha na manutenção dessas torres permanece um tempo determinado nessas áreas. Você não pode ficar ali mais do que tantos minutos ou tantas horas. Pessoal, fazer uma pergunta para vocês. Alguém viu aí no calendário sobre a aula de cálculo? Porque para mim não está aparecendo, não. É
As aulas estão marcadas para as 11h20, se eu não me engano. Ah, sim, porque pra mim não tá aparecendo, cara. Eu dei uma olhada lá e não achei nada. Para mim apareceu lá, marcado às 11h20. Ah, sim. Aí depois talvez mando, É. mando Ô, uma Sidney, você fala no calendário ou no Teams aqui? no Teams. No Teams do calendário lá. Não tá aparecendo pra mim. Pra mim também não Então, aparece. tem a equipe cálculo diferencial integral aqui, não sei se é essa. Deve ser essa. Ah, sim. A Eu vou dar aula uma que olhada. estava tendo agora travou? Sim. Parece que sim, né? Tô aqui, tô É, ouvindo vocês. voltou. É que eu tava tentando responder o chat aqui, Ah, mas eu não tô conseguindo ver a mensagem do chat. A minha internet deu uma falhada aqui. Tá, só esse mesmo, alteração. Sim, Matheus, a corrente elétrica, ela vai ser alterada de acordo com a tensão? Sim, correto, dependendo da resistência. O que alguns equipamentos fazem é mudar a resistência para manter a corrente, se for o caso, né? Então, se ele trabalha no 110 e 220, o que o aparelho pode fazer é ter essa alteração, né? Por um circuito interno, a gente vai ver isso depois. Ele faz a mudança da resistência de acordo com a diferença de potencial para manter a corrente. Mas são três coisas interligadas, né? A resistência interna, a diferença de potencial e a corrente. Você não consegue mexer num só, né? Se você alterar um deles, os outros dois são afetados também. Não dá para fazer a mudança em apenas um, tá? Tudo bem aí? Ok? Dúvidas ainda? Bom, então voltando aqui ao segundo exercício, aquelas redes de transmissão que a gente vê aí em alguns pontos da cidade, né? Quando a gente está na estrada, vê bastante. Algumas são bem grandonas, né? Elas têm uma área de segurança em torno delas, tá? Inclusive, quem trabalha com a manutenção disso sabe quanto tempo pode permanecer dentro dessa área de segurança de cada uma delas. E por que que isso ocorre? Como eu disse a vocês no início, uma das coisas traiçoeiras e difíceis de entender da eletricidade é o fato de que a gente não vê. Tá? Então, o principal fator que estabelece a área de segurança é a possibilidade de um cabo se partir e eletrificar o chão. Olha, essa possibilidade ela até existe, mas ela é baixa. Tá? Como normalmente esses objetos são colocados em terra, a eletrificação da terra, você teria que ter uma falta de manutenção muito grande nesses cabos para que isso viesse a ocorrer. Tá? Então não é o principal fator que motiva esse distanciamento. Tá? A possibilidade da torre de transmissão tombar, nossa, a torre de transmissão tombar é pior ainda que o primeiro, né? Você teria que ter algumas décadas sem manutenção ou a obra ter sido feita com um inspetor de montagem que não sabia o que estava fazendo ali, né? Porque normalmente você tem a preparação do solo e tal, o apoio dela é colocado de acordo com o peso que vai ter a torre, então não é um fator comum. Tá? Se alguém cachorro bravo aí. Se alguém tocar no metal da rede de transmissão, poderia ser eletrocutado? Dificilmente. Teria que ter algum problema sério também nessa rede, tá? Para evitar que alguém faça uma ligação clandestina, olha, se alguém fizer uma ligação clandestina ali, foi a última coisa que o cara fez na vida, viu? Porque ele não vai fazer mais nada, ele vai virar pó, carvãozinho, depois do choque que ele vai tomar ao tentar fazer isso, tá? E aí a resposta correta é o campo magnético, tá? Toda vez que eu tenho uma corrente circulando por um fio,
tem um campo magnético em torno desse fio. Quanto, nesse caso aí, alta tensão, esse campo magnético ele é forte, ele não é visível, ele não é mensurável no dia a dia, a gente não percebe ele. Claro que se você chegar perto dessa região com uma bússola, você vai notar que a bússola vai ficar alterada pelo campo magnético do fio. Também alguns equipamentos eletroeletrônicos não funcionam bem na região devido ao campo magnético. Porém, apesar de nós não enxergarmos e não sentirmos o efeito imediato desse campo magnético no nosso corpo, ele interage com todo o nosso sistema nervoso, em particular com o nosso nervo óptico, e ele pode causar efeitos degenerativos nesse nosso sistema nervoso periférico e central. Então, o grande motivo de estabelecer uma área de segurança em torno das linhas de transmissão é a permanência numa região onde existe interação com o nosso sistema nervoso, tá? Que é a letra, no caso, a última resposta. Vamos ver quantos acertaram isso? Vou colocar aqui. Segunda questão. Quase todo mundo, olha que beleza. 72% acertou. Né? Só 6 que foram na mais óbvia, né? Que é aquela do choque. Legal. Parabéns. Bom resultado. Número 3. Alguém tem dúvida na segunda? Alguém gostaria de fazer comentários? Fique à vontade de falar sempre, hein? Ou de teclar. Quando teclar, alguém me avisa. Oi? Pode falar. Deixa eu falar para você, depois que você conferir o resultado dessas provas, tem como a gente ver o que a gente acertou depois? Não, vocês não. Teria que ir um por um. Mas esse formulário vai ficar disponível para vocês. Ah, tá bom então. Esse arquivo que eu estou projetando aqui, que é o PDF, vai ficar disponível para vocês. E a gravação também, né? A aula está sendo gravada, a gravação vai ficar disponível. Número 3. Sobre as atuais lâmpadas de LED, que são muito legais, diga-se de passagem, né? Dão uns efeitos muito bacanas. As lâmpadas de LED são consideradas mais eficientes do que as lâmpadas fluorescentes. Por quê? Aqui eu vou aproveitar para fazer um comentário sobre o que é eficiência e o que é eficácia. Tá? Eficácia é entregar. Tá? Então, no caso de uma lâmpada, ela é eficaz se ela ilumina. Iluminou, ela é eficaz. Iluminar consumindo menos recursos, iluminar consumindo menos energia, é que é a eficiência. Então, nesse caso, por que a lâmpada de LED é considerada mais eficiente? Porque ela consegue ter uma taxa melhor na transformação de energia elétrica em energia luminosa, né? Ou seja, ela tem uma perda menor da energia consumida em relação à energia fornecida, tá? Por isso ela é mais eficiente. Então vamos analisar as respostas, ó. A primeira delas é: conseguem gerar uma maior quantidade de energia luminosa, que é o que interessa, já que é uma lâmpada, a partir de um menor consumo de energia elétrica. Sim. Por isso. São mais eficientes em transformar energia elétrica em energia luminosa? Também. Era uma outra resposta que era aceita também, tá? Aí depois, não é verdade que as lâmpadas de LED sejam mais eficientes que as fluorescentes? É verdade. São capazes de criar energia elétrica, energia a partir da energia elétrica? Olha, ninguém é capaz de criar energia. Tá? Ninguém é capaz de gerar energia. Esse termo é um termo que é usado, mas não é o mais correto. A única coisa que a gente faz é transformar. Eu transformo energia mecânica
Eu transformo a energia cinética da água em energia mecânica de rotação de uma turbina e da energia mecânica de rotação é transformada em energia elétrica, mas eu não crio energia elétrica. Sabe? A única coisa que a gente faz é transformar. Eu transformo a energia do vento em energia de rotação, e energia de rotação em energia elétrica. Eu transformo a energia das ondas eletromagnéticas do Sol que chegam à Terra por meio de um sistema fotovoltaico em energia elétrica, mas eu não crio energia elétrica, eu não crio energia mecânica, eu não crio nenhum tipo de energia, eu só transformo, tá? E aí a última emite um tipo de luz que demanda menos energia? Não, a luz é a mesma, mesmas frequências quase, de uma e de outra, tirando aí alguns equipamentos que fazem uma filtragem maior dessa frequência. Mas as duas respostas aceitáveis, elas são mais eficientes em transformar energia elétrica em energia luminosa ou conseguem gerar uma maior quantidade de energia luminosa a partir de um menor consumo de energia elétrica. As duas respostas, a primeira e a segunda, eram aceitas, tá? Tudo bem, gente? Professor, mas conta só como uma alternativa só, né? Porque eu não consigo colocar duas ali, mas como no fundo eu vou computar pela entrega, isso acaba não sendo um problema. Todo mundo que entregou o exercício recebe a mesma nota, tá? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Podemos ir para o exercício número 4. Legal. Tá. Agora isso daqui já é um ponto de ótica, né? Sobre a luz visível ao olho humano. Neste caso, vocês poderiam ir trabalhando por eliminação daquilo que é absurdo e chegar na resposta correta, caso você não soubesse qual é a frequência visível ao olho humano. Tá? Então eu vou fazer isso. Então a primeira resposta aqui, a luz visível é uma onda eletromagnética. Ok, luz é onda eletromagnética, cuja frequência vai do infravermelho, 400 terahertz, ao violeta, 750 terahertz. Isso é verdade. Essa é a resposta correta. Mas vamos supor que você tenha dúvida. Eu não sei se isso aqui, se é 400, 750, eu fiquei na dúvida. Então vamos olhar as outras e ver se tem alguma que poderia ser considerada uma alternativa válida, uma alternativa correta. Tá? Então vamos lá. A luz visível é uma onda mecânica? De jeito nenhum. A luz visível é uma onda eletromagnética, tá? Então, errado. Não é. A luz visível é um tipo de energia cósmica especial? Negativo. Energia cósmica é outra história. A luz é uma corrente elétrica muito sutil? Não. Corrente elétrica, inclusive, ela não tem carga, né? Corrente elétrica prescinde de carga elétrica e a luz, ela não tem carga elétrica. Ela não tem nenhum fator positivo ou negativo. Tá? E não existe carga elétrica de tipo especial, existe carga elétrica só. Tá? A luz é uma corrente elétrica, de novo, a luz não é uma corrente elétrica, a luz é uma onda eletromagnética, muito menos ainda formada por cargas magnéticas. Então, por eliminação, eu vejo que a única que é coerente, que trata a luz como uma onda eletromagnética, é a primeira, e aí, como uma delas é a correta, esta daqui, a primeira alternativa, é a verdadeira. Tá? Isso significa que o nosso olho, ele é uma máquina que nos permite enxergar aquilo que está do infravermelho ao violeta. Ou seja, aquilo que está abaixo do infravermelho e acima do violeta, a gente não vê, o nosso olho não capta. Tá? Assim como a gente tem antenas, que aquilo que está abaixo da frequência de trabalho dela, ela ignora, e aquilo que está acima, ela ignora, o nosso olho é assim. Tá? Então,
o que é que eu vejo? Se eu olho este teclado preto e branco aqui, que vocês não estão conseguindo ver, estou olhando esse objeto, tá? O que é que eu vejo? A luz incide sobre esse objeto, uma parte dessa onda eletromagnética que incide aqui é absorvida pelo objeto, eu não vejo essa parte. Uma parte é refratada por ele, muito pouco aqui, e uma parte é refletida. Eu enxergo só o refletido. E o que é refletido? Aquilo que estiver entre o 400 terahertz e o 750. O que ele refletiu, que está abaixo e acima disso, eu não vejo. Eu ignoro. Então, se um objeto refletisse só abaixo do infravermelho ou só acima do violeta, ele estaria aqui e eu não veria? Sim. Ele estaria aqui e você não iria ver. Tá? Porque o seu olho é incapaz de detectar ondas eletromagnéticas fora desse espectro de frequência. Tá? Então, nós enxergamos o arco-íris, tem mais faixas? Tem sim. Abaixo do que eu vejo e acima do que eu consigo ver. O nosso olho ignora essas faixas. Mas se eu fosse lá medir as ondas, ele tem mais faixas sim. Então, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que danificam a nossa pele, né, quando a gente escuta lá o dermatologista dizendo use protetor solar para evitar câncer de pele, e aí a gente tem a ideia errônea de que, putz, hoje não tá sol. Já tá nublado, não precisa, lorota. O problema é que a onda eletromagnética que danifica a pele, ela passa pelo dia nublado. Por quê? Ela é mais energética que as outras. Então, ela não é bloqueada pela nuvem. Então, apesar de num dia nublado, um dia feio, você não sentir calor, mas as ondas eletromagnéticas mais nocivas para a pele, elas estão passando. Então, professor, eu tenho uma dúvida. Assim, tem alguns aparelhos que a gente pode utilizar, como, sei lá, quando a gente vai fazer um exame de raio-x ou algum outro exame. Também emite essa luz, né? Mas essas luzes que emite desses aparelhos são de infravermelho ou são acima da violeta? Então, no caso do raio-x, depende do aparelho, tá? O que acontece com o raio-x? É um tipo de raio gama, né? Ele tem uma frequência acima da que a gente enxerga. Quanto maior a frequência, maior a energia e maior a penetração. Tá? Então, o raio-x, ele consegue penetrar na pele, mas não no osso. Por isso ele forma a sombra do osso, ou de algumas coisas que são internas. Tá? Na maioria das vezes, esses exames de imagem são feitos com ondas com frequência mais alta do que a frequência do espectro visível. Certo, e como o senhor disse, pode danificar, por isso, danificar algumas coisas no corpo humano, né? Sim. Então, por isso que a gente faz a cada, sei lá, um ano ou alguns meses, uma vez pelo menos. Existe uma dose de radiação que você pode tomar, que ela é estabelecida aí por normas de segurança, para que você não tenha problemas de saúde, né? O que acontece? Uma radiação como essa, ela penetra no nosso corpo e desorganiza o sistema celular, né? É claro que você tem que ter uma dosagem do quanto que isso pode ser feito para que você não tenha chances de sofrer problemas de saúde, como ter um câncer, por exemplo, né? Então, por exemplo, um dentista, ele não fica perto na hora que ele usa o raio-x, porque aquele raio-x que ele usa, né, na frequência com que a gente faz o exame, ele não é normalmente danoso. Aliás, ele não é danoso no tecido duro, tá? Aí vem um outro detalhe. Por que o dentista coloca em cima da gente aquele colete de chumbo? Porque aquele raio-x ele não é danoso para a boca,
mas para a garganta e outros tecidos mais frágeis, como o pulmão, etc., ele já é perigoso. Então, ele coloca a proteção para que o raio-x não passe por essa área. Então, existe uma diferença muito grande na nossa sensibilidade a essa radiação. Por que que o câncer de intestino ele é mais tratável do que outros tipos de câncer com radioterapia? Porque o tecido do intestino é um tecido extremamente grosso, extremamente resistente, até porque ele conduz uma série de bactérias que seriam letais para o nosso corpo. Tá? Tanto é que num acidente ou numa, sei lá, numa exposição a facada, a tiros, qualquer coisa desse tipo, quando existe ruptura do intestino, dificilmente a pessoa se recupera. Por quê? Porque a quantidade de bactérias que está dentro do intestino, que são muito letais, ela é enorme. Perfurou o intestino, aquilo vazou para o organismo, você tem pouca chance de vida, tá? Dependendo de quanto vazar. Então, por esse lado, é um tecido extremamente resistente, que permite que ele seja bombardeado com muito mais radiação. Diferente do pulmão. Pulmão é um tecido muito sutil, muito fino, né, que fica lá oscilando, né, com diafragma para expirar e inspirar, e aí pouca radiação. É um tecido muito frágil. Se você jogar a radiação que você joga para matar um tumor no intestino, jogar ela no pulmão, você vai matar a pessoa. Você vai destruir o pulmão dela. Tá? Então, depende também do tipo de tecido. Tá? Então, por isso que o tratamento de câncer é tão delicado. Cada caso é um caso. Por quê? Você vai usar essa energia, né, no canhão, que é um canhão mesmo, né, de radiação, para direcionar para um tumor, que vai matar o tumor, mas você tem que tomar cuidado para que ele não mate o restante, né, ou que ele causa. Porém ele afeta as células, né, do paciente. Sim. Aí ele danifica algumas células boas. Sim. Tem vários problemas. Por exemplo, quando você tem um tumor de abdômen, impactam várias coisas, inclusive se a pessoa tem uma camada de gordura maior, viu? É complicado. Porque o que acontece? Se o tumor está num órgão interno, você tem a dose de radiação que tem que chegar no tumor, mas você tem a dose de radiação que você vai ter que aplicar no paciente para que ela chegue correta no tumor. Trocando em miúdos, o tumor está lá dentro, entrou na pele, você começa a ter perda de radiação porque o organismo absorve. E às vezes, a dose que você precisa para atingir o tumor, ela é inviável para incidir na pele. Então, quanto mais interna e quanto maior a camada de gordura que o paciente tiver, você pode não conseguir ter um tratamento eficaz. E enquanto se a pessoa faz, sei lá, algum exame de raio-x e algum outro exame envolvendo alguma outra máquina que emite radiação também, ela teria que ter algum prazo a mais para outra vez fazer isso? Sim. Teria que ser mais grande? Sim. Depende da radiação que foi envolvida e depende do tipo de exame. Por exemplo, se for uma abriografia, que é um exame de pulmão, a radiação da abriografia, do mecanismo da abriografia é mais alto que do mecanismo do raio-x, tá? Os dentistas que trabalham com tratamento de canal hoje, eles usam um tipo de raio-x que tem lá como ele não como é que eu posso explicar isso, trocando em miúdos? Eles não precisam mais revelar o filme, tá? Os aparelhos mais modernos de raio-x, que são mais caros, eles fazem uma imagem diretamente digital. Não tem mais o filme, vai direto para o computador. Esse mecanismo exige uma dose de radiação muito menor. E, especialmente os dentistas que trabalham com canal, que eles precisam de mais raios-x, eles usam esse equipamento porque eles fazem mais imagens.
Entendi, professor. Obrigado por responder minha Imagina. dúvida. Então aí depende Por isso que é importante sempre que você tenha o acompanhamento médico de um médico, porque ele sabe quantas. Quando você começa a pipocar de um médico para o outro, dificilmente o médico faz essa pergunta: quantos você já fez no ano? Tá, mas É, eles. é que, assim, eu fiz, né? Eu fiz alguns exames, tipo radiologia, raio-x. Aí eu fiquei com essa dúvida. Eu sabia sobre isso, mas aí eu fiquei com mais uma dúvida sobre isso. É. Mas tem sim, tem a dose estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Quantos exames do tipo você pode fazer por ano? Um exame que tem uma radiação complicada e a radiação magnética é a ressonância. Você pode ver o seguinte, o pessoal que faz, né, que conduz o exame de ressonância magnética, não sei se alguém já acompanhou, já fez o exame, o cara fica atrás de uma parede, ele não fica lá do seu lado. Por quê? Aquela intensidade, né, de radiação magnética não danifica o corpo humano, porque você faz esse exame uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, em alguns casos. Mas o cara fica ali, ele faz 10 exames desses por dia. E nesse caso afetaria já o corpo humano. Então tem muito da dose limite, tá? Em alguns lugares onde essa dose foi grande demais, por exemplo, Chernobyl, que até hoje tem radiação residual, com toda a proteção que o pessoal coloca, né? Tem turismo em Chernobyl, pasmem, isso existe, né? Você coloca roupa especial de plástico, etc. Você não pode passar, se eu não me engano, acho que é 10 minutos na zona radioativa. Passou disso, você já está lascado. Porém, todos os objetos que ele levar lá, eles têm que deixar, né? Se levou o celular, você perdeu o celular. Sim, tudo fica contaminado, porque ali a dose de radiação foi uma coisa absurda, né? O Chernobyl, o reator nuclear continuou funcionando com a cratera rachada, ou seja, aquilo que ocorre dentro de uma estrutura lacrada e concretada de um reator nuclear ocorreu a céu aberto. E isso aí demora muito tempo para cessar Todo o mundo que ficou ali em volta, depois de um tempo, adquiriu câncer. A maioria das pessoas. Em volta com ele aberto após algumas horas. Eu tô falando da cidade em si, As assim. cidades em volta, sim. Agora, quem chegou perto da radiação ali direto é uma espécie de um câncer relâmpago que mata em 2 horas, 3 horas no máximo. Os casos mais extremos dos caras que foram em cima do reator aberto, eles morreram em 40 minutos. Tá? É um câncer que apareceu e matou o cara, porque o órgão deixou de ser o que era, né? Pense no seguinte, quando você tem a tabela periódica, né? Você desloca um elétron para um lado, um elétron para o outro, um próton para cá, você vai mudando de material, né? Você vai mudando de substância. Quando você expõe o corpo à radiação, você está fazendo isso, virou geleia o tecido. Ou seja, o cara não tem mais fígado, ele tem uma geleia feita de outro material ali, né, que deixa de funcionar. Idem para os músculos, idem para todo o material. Então, em alguns casos, né, nesses extremos, o próprio corpo do sujeito ele pode se tornar uma fonte radioativa, dependendo do contato que ele teve. E o caixão é lacrado, porque ele emite radiação para os outros. Certo, e o que, tipo, falaram que foi bombeiros lá, né, para tentar apagar o fogo. E o senhor acha que foi certo fazer aquilo, de tacar água para tentar apagar? Ou piorou mais a situação? Poderia ter piorado mais? Olha, a água não, mas a espuma que eles jogaram tinha que ser feita. O problema ali era o seguinte: quem foi sabia que ia morrer. Então, pelo menos os chefes sabiam que iam morrer. Porque ninguém consegue chegar perto de uma cratera aberta e sair vivo. Né? Tanto é que alguns dos heróis dos bombeiros russos eram os próprios oficiais que não mandaram os soldados, mas foram eles. Os caras tinham a plena consciência de que não iam sobreviver àquilo. Né? Tem até um cara que é bem famoso, que era um oficial de alta patente, que ele foi. Foi ele no helicóptero lançar a espuma,
e ele não mandou nenhum subalterno porque ele sabia que não tinha volta. É uma situação realmente extrema, né? E alguém tinha que parar aquilo, porque senão ele ia ficar funcionando até acabar o combustível. E isso seria muitas horas. Né? Então, uma situação... E nada funcionou, porque, assim, em tese, numa usina nuclear funcionando perfeitamente dentro das condições de segurança, qualquer suspeita de mau funcionamento interrompe o funcionamento do núcleo. A primeira coisa que o sistema tem que fazer é parar de funcionar. Aí você vai descobrir se vazou a água, se a refrigeração não foi eficiente e tal, e aí, resolvido o problema, você pode religar o reator. Ali a coisa foi louca, porque o concreto rachou, né, o negócio crashou mesmo e o reator continuou funcionando. Então, eles vinham com problemas sérios de manutenção há muito tempo uma coisa desse tipo acontecer. Mas assim, era outro mundo, né? Era outra época, cortina de ferro, ninguém fazia inspeção ali. Mas não foi um acidente assim, funcionava tudo bem e de um dia para o outro deu problema. Não. Aquilo ali, os caras vinham empurrando com a barriga, problemas sérios de manutenção há muito tempo para ter acontecido assim. Não é um acidente como a gente pensa, um acidente de avião. Estava tudo bem, foi tudo testado e deu um problema lá no alto, o avião caiu. No caso da usina nuclear não foi assim. Problemas antigos. É como um automóvel que você não faz manutenção, não faz, empurra com a barriga, um dia dá um problema, ele quebra. Por que ele quebrou? Porque você não fez um monte de manutenção do carro. Tá? Então, no caso da usina nuclear, é bem isso, tá? Ok, vamos para o quinto exercício? Ou mais alguém quer fazer perguntas? Eu sei que essa parte aí de energia nuclear e luz desperta muita curiosidade e isso é muito bom. Bom, número 5. A energia elétrica proveniente das hidrelétricas é devida ao seguinte processo. A força das águas é usada para carregar baterias que são usadas, aqui faltou um S, para abastecer as centrais elétricas. Faltou outro S. Não, nada a ver. A energia potencial gravitacional da água é transformada em energia elétrica por um processo de indução eletromagnética. Nossa, tá cheio de erro de português aqui. Deixa eu ir corrigindo. Ficou feio isso aqui. O que vocês acham desse segundo? Tá falando do Zé português? Professor, não entendi a pergunta. O que vocês acham dessa segunda? Faz sentido, não faz? Eu acredito que seja a primeira. A primeira? É a 2. É a 2. A correta é a 2. Tá. Deixa eu só corrigir aqui. A força das águas é usada para carregar baterias que são usadas para abastecer as... Faltaram 2 S. Centrais elétricas. Ok. Tá? Então a correta é essa daqui. A energia potencial gravitacional da água é usada para criar. O mais problemático aqui é o criar. Você não cria energia elétrica, tá? Você transforma, mas não cria. Nunca. Ninguém cria energia. Tá? Aqui está totalmente errada, essa de carregar as baterias. Não tem bateria nenhuma na usina hidrelétrica, tá? Aí a letra D, a energia da água é usada para impulsionar elétrons nos fios devido à pressão exercida pela água. Agora, a pressão é mecânico, né? Então você não faz pressão para gerar energia, para gerar corrente elétrica. Essa relação não existe, tá? Aí a energia da água é usada para arrancar elétrons de blocos metálicos contidos nas turbinas. Delirante, isso não existe, tá?
Quem é usada para arrancar elétrons não de blocos, mas de superfícies, é a energia do Sol, lá no processo da célula fotoelétrica. Tá? Então, a correta é essa daqui. Deixa eu mudar a cor dela e falar um pouquinho sobre esse processo. A gente vai ver em detalhes esse processo lá no finalzinho da disciplina, tá? A gente vai tratar dessa questão de transformação energética, mas aqui eu já vou adiantar um pouco isso para vocês. Olha só, apagando a lousa. Como é que funciona essa questão aí de transformação energética, tá? Professor, um minuto, tem pergunta no chat lá. Ah, tá, deixa eu ver aqui o chat, então. Sim, criar energia é falso. Você não cria energia, você transforma. Tá? Como é que funciona o processo da usina hidrelétrica? Tá? Toda vez que eu tenho um campo magnético, toda vez que eu tenho um campo magnético variável no tempo, ou seja, o campo magnético que não é estático, tá? Ele induz, e esse é o termo que dá origem à indução, ele induz uma corrente elétrica. Então, então isso quer dizer que se eu pegar um ímã e ficar chacoalhando esse ímã para lá e para cá, e tiver aqui um fio elétrico, eu vou medir corrente? Vai. Talvez você não consiga chacoalhar ele o suficiente e ter um equipamento sensível o suficiente para medir essa corrente, mas vai. Ele induz uma corrente elétrica, tá? Da mesma maneira que o inverso é verdadeiro, se eu tiver uma corrente elétrica circulando num fio e eu chegar aqui perto dele com uma bússola, a bússola vai ser afetada por ele. Tá? Tanto é que os equipamentos homologados pelo Inmetro, pelos órgãos de segurança, eles tratam de uma coisa chamada blindagem magnética. Ou seja, quando o equipamento está em funcionamento, com corrente circulando, o quanto de campo magnético... Oi? Desculpa, não ouvi. Poderia repetir a pergunta? Não, professor. Desculpa, professor, é que eu esqueci coisa áudio que eu estava falando com o meu enteado. Ah, tá, tudo bem. Olha só, se eu tenho uma corrente elétrica circulando, eu preciso saber que nível de blindagem eu tenho que ter, magnética, porque passa campo magnético aqui em torno desse fio, tá? Por exemplo, se você tiver no ambiente doméstico, tá? Eu estou com um computador ligado, estou com uma televisão ligada, beleza, o campo magnético ali é baixinho, não vai afetar nada, né? Foi feito para isso, né? A televisão antiga com tubo de imagem tem um campo magnético que não é muito bom para o corpo humano, por isso lá no manual do monitor de tubo de raios catódicos está dito que o seu olho não deve ficar a menos de 30 centímetros dele. Ninguém lê o manual, ninguém curte muito esse detalhe técnico, mas lá está dito isso. Por quê? Se você ficar com o olho grudado naquela tela 10 centímetros, 20 centímetros, o campo magnético ele vai interagir com o seu nervo óptico e vai ser prejudicial. Tá? Então, quando você vai para indústrias que têm alto risco de explosão, aí o buraco é muito e muito mais embaixo. Você não pode entrar com celular numa área dessas. Se precisa de qualquer equipamento de medição, eles vão em caixa blindada, porque eles têm que ter um nível de blindagem magnética muito mais alto. Inclusive, os cabos de energia que circulam, né, que trabalham nestas regiões, por exemplo, indústria que trabalha com explosivo, eles são cabos muito caros,
com várias camadas metálicas, não é só o fiozinho com plástico em volta, eles têm várias camadas para evitar o vazamento do campo magnético que pode gerar uma explosão na área mais sensível. Tá? Então, blindagem magnética é uma coisa séria. Então, sempre que eu tenho corrente... Sim? Oi, Pedro, pode falar. Aqui, deixa eu falar para você. Você tá falando aí de ficar da televisão, né? A televisão de tubo. Então, de tubo. Você fala assim de ficar bem aproximado da tela dela. Isso. Aí pode ocasionar algum problema de visão, né? De visão, na verdade, vai interagir com o nervo óptico, tá? Por isso que o pessoal que ficava muito grudado no monitor, em geral, tinha dor de cabeça. E isso... Até mesmo e o notebook, o celular, corre algum risco também? Não, é muito menor o campo magnético, porque aí já é o LCD ou o LED. Ele tem uma emissão diferente. Ah, sim. Claro que a exposição prolongada, nesse caso, ela tem um outro problema, que é a lubrificação do olho, tá? Quando você olha para uma tela, como ela chama a sua atenção, você pisca muito menos vezes por minuto do que normalmente piscaria. E esse piscar de olhos natural nosso, ele é essencial para a lubrificação do olho. Então é por isso que os médicos aconselham quem passa muito tempo diante da tela, a cada 30, 40 minutos fazer um intervalo e usar um colírio que simula lágrima. Tá? Nada mais é do que melhorar a lubrificação. Tá? Mas o problema do campo magnético é muito baixo nestes equipamentos. Tá? Do celular, inclusive, os celulares antigos tinham muitas dúvidas do quanto que ele poderia interagir com o nervo auditivo. E aí muita gente na época passou a usar o fone de ouvido, que é uma besteira, porque o fone de ouvido tem um campo tão grande quanto. Em alguns casos era até maior. Mas os celulares também evoluíram bastante para tornar esse campo... É claro que assim, você não passa 6 horas por dia falando no celular, né? Ele é considerado seguro para o tempo médio com que alguém pega o celular e... atualmente a gente usa até bem pouco, né? Mas se você ficasse muitas horas com ele, eu acho que aí já não seria mais seguro. Então, sempre que você trabalha com radiação eletromagnética, ou qualquer outro tipo de radiação, a questão é o tempo de exposição. Tá? Então, aqui, como é que vamos voltar aos... Professor, licença. Oi. Tem a pergunta no chat aí, ó. Um campo magnético e um campo eletromagnético. Cara, a gente vai entender isso melhor quando você estiver lá no final da disciplina, mas quando a gente fala em eletromagnético, é que ele tem as duas coisas, tá? O campo elétrico e o campo magnético. Por exemplo, um ímã parado, um ímã natural parado, a gente está falando só de campo magnético. Quando eu tenho uma corrente circulando aqui num fio, eu tenho tanto campo elétrico quanto magnético. Tá? E o campo magnético aqui, ele é circular e o campo elétrico é linear em torno desse fio. Tá? Bom, voltando à usina. Que processo eu uso na usina? Eu pego a energia mecânica da água para transformar um campo magnético em variável. Como? Na turbina, tá? A turbina, o que ela tem? Ela tem um campo magnético, e enquanto a turbina está parada, ele é um campo magnético estático. Um desenho péssimo de uma turbina aqui, mas tudo bem. Tá? Então aqui eu tenho um campo magnético que fica estático. Quando a água passa pela turbina em alta velocidade, ela faz a turbina girar. E aí, o campo magnético aqui no meio, que era estático,
ele passa a ser variável no tempo e isso induz a corrente elétrica. Então, eu transformo a energia cinética de movimento da água em energia mecânica de rotação da turbina, e aí essa energia vai ser transformada em energia elétrica aqui no circuito de captação. Tá? Senhor, essas turbinas aí eram feitas lá na Alstom. Sim, boa parte delas, sim, feitas aqui, inclusive aqui em Taubaté. Eu trabalhava lá. Ah, legal. O princípio da energia eólica é o mesmo. Tá? Só que aí, ao invés de usar a energia da água para gerar a turbina, eu estou usando a energia do vento. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho um campo magnético estático e eu uso a energia para gerar aí a rotação da turbina, e é isso que vai induzir a circulação das cargas elétricas, que vai induzir o campo, que vai induzir a corrente elétrica. Então, transformação de energia mecânica em energia elétrica. Ainda sobre turbinas, não sei se você chegou a mexer com os dois tipos. As usinas hidrelétricas mais antigas e mais tradicionais, elas usam a queda da água. Então, elas represam a água. Itaipu, por exemplo, é isso, aquela represa enorme, e aí a água desce de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, ganhando velocidade para girar a turbina. Existem algumas usinas mais modernas que elas usam a própria energia do rio, tá? Elas são construídas em rios que têm alta velocidade. Elas geram menos energia, mas elas não têm o problema ambiental de criar a barragem, que afeta muito aí o rio, afeta o ambiente, porque você alaga uma área enorme, né? Interfere muito mais na natureza. Por exemplo, a usina do Rio Madeira, no norte do Brasil, é um rio de alta velocidade, então as turbinas foram colocadas numas barreiras que elas estão ali no mesmo nível da água, elas não têm a represa. Tá? É outro tipo de geração de energia, mas o princípio continua o mesmo. Eu vou pegar a energia da água e vou girar uma turbina. Aí vem uma pergunta que é muito comum nesse ponto. E não tem impacto? Claro que tem. Tá? Eu não tenho como transformar energia sem ter algum impacto. O que a gente faz hoje é escolher qual impacto é menos danoso. Porque assim, energia eólica, ela é zero impacto? Claro que não. Primeiro que o vento passa pela turbina, faz ela girar e segue. Eu tirei energia desse vento. Então, o vento ele não tem mais a mesma intensidade. Isso vai alterar o clima? Vai. Vai sim. Tá? Porque esses ventos, eles interferem no clima, interferem na migração das aves, ele tem uma série de interferências. Então, mas a interferência que ele vai gerar é muito menos danosa do que criar uma barragem. Concordo plenamente, por isso que ela é considerada uma energia mais limpa. Mas dizer que ela é zero impacto, não existe. Tá? Porque, como eu disse a vocês, eu não crio energia, eu transformo. Então, eu estou retirando alguma forma de energia da natureza e transformando em outra. Eu estou interferindo no processo natural e não tem como isso ser feito com impacto zero. Na usina nuclear, o impacto ambiental é menor? Olha, no processo, sim. O problema é que a radiação de uma usina nuclear, ela não é natural. Não existe na natureza, no processo comum, um nível de radiação tão alto. Então, o que a gente faz, o que se faz numa usina nuclear? Eu pego um material que é naturalmente radioativo, como urânio, enriqueço. Enriquecer significa o quê? Eu vou transformar esse material em alguma coisa muito mais radioativa do que eu encontro na natureza. E aí eu pego essas lâminas altamente radioativas e coloco elas como combustível do reator. Então elas vão transformando energia.
No final do processo, quando elas deixam de ser eficazes, né, para entregar a energia que eu preciso, eu removo essa lâmina. Qual é o problema? Esse material, ele não voltou ao nível de radiação que ele tinha antes. Ele ainda é muito mais radioativo do que quando ele está na natureza. E aí eu preciso concretar. O que é feito com esse material que é chamado o lixo nuclear? Esse material é colocado em tonéis bem grossos, específicos, e concretado no fundo do mar. Então a gente está acumulando material radioativo no fundo do mar, concretando e monitorando para ver se tem rachadura, teve rachadura, por isso aí vão aqueles submarinos robozinhos que suportam a radiação lá no fundo, refaz o concreto e tal, tem vazamento aqui e ali, pequena quantidade de radiação, tem fissura, tem que descer e fazer a manutenção. E é claro, tem um limite, né? Cada vez que você usa isso, você está concretando no fundo do mar material radioativo que demora, às vezes, alguns séculos para deixar de ser radioativo. Então, tem um tremendo de um impacto ambiental. Tá? Um impacto ambiental que a gente não está enxergando. Por isso, em regiões, imagine o seguinte, regiões extremamente frias, como a Sibéria, a União Soviética tem isso, Alasca também tem isso, não tem jeito. A única maneira de você colocar pessoas vivendo lá é fornecer energia nuclear. Né? Não tem outra forma de energia para abastecer aquele pessoal. Então, nesses casos, sim, usinas nucleares. O Japão tem problemas enormes com outros tipos de energia. Claro que eles vêm tentando usar aí a energia eólica, a energia solar para reduzir a dependência deles, mas ainda existe uma dependência muito grande na energia nuclear, tá? Tudo bem? Perguntas? Tranquilo? Professor, no Sim? quesito de um transformador de energia, entra uma determinada tensão e pelo número de voltas sai outra tensão. Uhum. Agora, sim, eu acho que fica um pouco difícil de visualizar como que a rotação de uma turbina consegue gerar corrente elétrica. O campo magnético ele está estático lá. É como se você pegasse o ímã e começasse a balançar. É isso que você está fazendo, só que rodando. Entendi. Imagina, por exemplo, um ventilador. Tá? Se o ventilador fosse... a hélice do ventilador fosse feito de ímã. Tá? Enquanto o ventilador está parado, a hélice não está rodando, não tem campo elétrico, só tem campo magnético. Se eu colocar ele para rodar, vai ter campo magnético variável no tempo, e daí você vai ter uma indução de energia, uma indução de corrente elétrica. É o mesmo princípio. Tá, só que no caso da turbina, não é a hélice que é magnética, é o entorno. A hélice faz com que o campo magnético passe a ser variável pelo fluxo dele. Tá claro agora? A gente vai aprofundar um pouco isso mais no final do curso, mas é interessante a sua pergunta. O princípio é o mesmo. Se eu pegar um ímã e começar a balançar ele no espaço. Tá, agora, o que acontece, né, quando eu digo que a gente não cria energia? Peguei o ímã, só que não é um ímã, claro, né? Quando eu faço esse movimento, eu estou usando a minha energia química, transformada em energia muscular, transformada em energia elétrica no pulso eletromagnético para fazer esse movimento. Tá? Então, de onde veio a energia cinética disso aqui? Da energia que eu estou consumindo. E se isso aqui for um ímã, ela vai ser transformada em energia elétrica também. Tá? Então, eu sempre tenho transformação, eu nunca tenho geração de energia. Tá? Mesmo na energia nuclear, o que você está fazendo? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouco essa origem da carga elétrica, vou falar de átomo, tá? Mas adiantando, eu tenho uma energia muito forte que mantém os prótons unidos dentro de um núcleo. Pense no seguinte, dentro do núcleo atômico eu só tenho carga positiva.
E a gente sabe que carga positiva, elas se afastam. Mas o núcleo continua lá unido. Por quê? Tem uma energia muito forte ali, que é chamada energia nuclear, ou energia forte, que mantém essas cargas elétricas todas positivas unidas num espaço muito pequeno. O que eu faço na energia nuclear? Eu rompo esse núcleo. Quando eu faço a ruptura desse núcleo, eu libero essa energia que mantém o núcleo coeso e ela vai quebrando outros núcleos em torno, por isso a reação em cadeia. Tá? E isso que é feito para ser captado e transformado como energia elétrica. Tá? Ficou mais claro agora? Eu já perdi quem tinha feito a pergunta. Podemos ir para o 6º. Aí aqui, os exercícios 6 a 10, ele tem como foco ver como é que vocês estão do ponto de vista aí do cálculo, matemática básica, tá? Então eu vou fazer isso aqui na minha lousa para a gente destrinchar aí esses exercícios, tá bom? Como eu estou usando agora a outra tela, se alguém tiver pergunta, se tiver pergunta no chat, me avisem, porque eu não vou conseguir visualizar, tá? Apagando aqui a lousa. Legal, essa luz é muito mais legal de apagar que a outra, viu? O que eu queria desse diagnóstico aqui, desse exercício, né, com cálculos aritméticos? Quando a gente faz cálculos desse tipo, a gente tem uma coisa chamada regra de precedência, tá? Muito provavelmente o professor de matemática lá do ensino fundamental não usou este termo aqui, tá? Regra de precedência é assim, o que eu faço primeiro? Que operações eu faço primeiro? Então, se eu tenho que fazer uma série de operações matemáticas, a primeira coisa que eu faço é radiciação, raiz, né? E potências. Depois que eu fiz as raízes e as potências, aí eu posso fazer produto, multiplicação e divisão. E depois que eu fizer a multiplicação e divisão, aí eu posso fazer soma e subtração. Então, essa é a regra de precedência. Que pode ser alterada. Pode ser alterada usando que elementos? Parênteses, colchete e chaves. Ou apenas parênteses, e aí a regra é do mais interno para o mais externo. Por exemplo, a calculadora, o Excel, ele não trabalha com chave e colchete, ele trabalha só com parênteses, tá? Então, o exercício número 6, ele tem exatamente uma sequência que eu preciso conhecer essas regras aí de precedência para conseguir resolver. Então, vamos lá. No exercício número 6, tem a seguinte expressão: 2 vezes 48 mais 52 dividido, tanto faz se eu uso a barra ou esse sinal, dividido por 50. Tá? E aí o que eu vou usar? Bom, a regra de precedência é essa, mas ela pode ser afetada por isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é o que está entre parênteses. Tem um parênteses aqui. Então, vou resolver isso primeiro. Esta eu vou manter. Então, 2 vezes. Entre parênteses, o que eu tenho? 48 mais 52, que é 100. Então, ficou 100 dividido por 50. Multiplicação e divisão. Está aqui, já que eu não tenho radiciação nem potência, multiplicação e divisão. Estão no mesmo patamar. Tanto faz quem eu resolvo primeiro. Tá?
Eu posso fazer aqui 2 vezes 100, 200. E aí 200 dividido por 50 é igual a 4. Ou eu poderia dizer que isso é igual a 2 vezes 100 dividido por 50, que é 2. E aí 2 vezes 2, 4. O resultado é o mesmo. Tá? Então eu usei isso e depois isso. Tá? Tiveram dúvidas nesse exercício? Vamos ver como é que vocês se saíram nesse exercício. Deixa eu ver aqui as respostas. Me desconectou. Deixa eu ver conectar. Professor, em que casos que eu poderia usar a distributiva? Poderia usar aqui também. Né? Você teria que fazer 2 vezes 48, mais 2 vezes 52. Então você ficaria com 96 mais 104. E aí daria o mesmo resultado. Forma que eu fiz, professor. Mas aí no caso a distributiva funciona mais quando você tem uma incógnita no meio, né? Fica mais lento fazer assim, mas também chega no mesmo lugar, tá? Porque Professor, quando o senhor coloca esses sinais de X e barra, eu entendo de outra forma, né? A multiplicação para mim é como se fosse um ponto, né? Aí quando entra o X, eu acho que o senhor está falando que seria 2x, não 2 vezes. Ah, tá. Não, é vezes. Pode ser o ponto aqui também. Tá? São equivalentes os sinais, tá? O exercício número 7. Ele tinha uma dificuldade aí a mais, que era, primeiro, o que é potência, tá? O que é radiciação. Olha só. Raiz é uma potência fracionária. Então, o que significa x elevado a 0,5? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Isso aqui é raiz de 2, é x elevado a 1, raiz índice 2, tá? Então, o que seria y elevado a 1,5? 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Isso aqui é y elevado ao cubo, raiz quadrada dele. Tá? Então, raiz é potência fracionária. Tá? E eu usei isso. Queria ver o quanto que vocês conheciam esse fato. Então, aqui no meu enunciado, tá? Do número 7, tá assim. Parênteses, parênteses, 4. Aí, isso aqui é muito comum em linguagem de programação, tá? E o editor aqui do... Sim? o que significa ter 2 parênteses aí? Eu já vou destrinchar isso aqui, tá? Ó, 4 ao quadrado vezes, né? E tanto faz se você coloca o ponto ou o x, vezes 10 mais 8 vezes 30, outro parênteses e outro parênteses elevado a 0,5. Esses dois parênteses são desnecessários? Sim, eu poderia ter colocado um só. Tá? Não precisaria ter colocado os dois. Isso aqui é o mesmo que dizer isso aqui, ó. Raiz de 4 ao quadrado vezes 10 mais 8 vezes 30. Tá? Eu só quis enfatizar o seguinte. Primeiro você tem que resolver isso. Tá? E quando você trabalha com a calculadora, muito cuidado com esses parênteses, viu? Eu já vou mostrar para vocês assim que eu resolver esse um erro comum, tá? Aqui eu vi que a maioria não. Pouco menos da metade acertou. A maioria não. Tá? Então, a primeira dificuldade é saber que elevado a meio é raiz quadrada. Depois, regra de precedência. Primeira coisa que eu tenho que resolver é raiz, mas eu tenho um parênteses aqui.
Então tem que resolver o que está entre parênteses primeiro. Legal, detectei o parênteses, então tem que resolver o que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro tem potência, multiplicação e soma. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a potência. Então, passo a passo, raiz continua, o parênteses continua. 4 elevado ao quadrado, 16. Resolvi a potência. Tem agora um produto, uma soma e outro produto. Repare que aqui dentro eu não tenho nenhum parênteses, além desse daqui, né? Mas eu vou usar a regra de precedência, que é o quê? Primeiro resolvo o quê? Multiplicação. Depois a soma. Então, seguindo, raiz. Pô, Sim? 4 elevado ao quadrado, na 2 vezes o 4 dá 8, dá 12. Não, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Ah, é. Nossa. Tá? Então tá certo. Então aqui dentro agora, 16 vezes 10, 160. Mais 8 vezes 30, são dois produtos, eu posso fazer eles na mesma sequência. 8 vezes 30, 240. Continuo tendo um parênteses, continuo tendo que resolver o que está aqui dentro. Agora é uma soma, vou somar esses dois elementos e aí não vou precisar mais do parênteses, né? 160 mais 240 dá 400. E aí, finalmente, raiz de 400, que é igual a 20, tá? Então, a raiz, né, que é aquilo que eu devo resolver primeiro, acabou sendo o que eu resolvi por último, porque era a raiz de uma expressão toda dentro de um parênteses, tá? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês de erro muito comum quando você usa calculadora. Vou colocar em outra cor para não bagunçar, tá? Porque isso aqui não está no exercício. Se você tiver que calcular isso aqui, tá? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Colocado assim, acho que não gera muita dúvida. O que eu faço primeiro? As potências. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Raiz. Tá? Como é raiz de uma soma, eu faço isso aqui primeiro. Então, 9 mais 16, 25. E aí, raiz de 25 é igual a 5. Se vocês pegarem uma calculadora e colocarem isso aqui, quem tiver com calculadora, faça o teste e me diga que resposta você vai ter. Estranho, né? Ó, peguei a calculadora e vou colocar exatamente essa expressão como está aqui. Se eu fizer raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a calculadora vai me dar como resposta 19. Se eu fizer raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ela vai me dar como resposta 13. Professor, Ah, é só uma questão, que faz tempo que eu já terminei a escola. Mas se aí tá 3 elevado a 2, não é 2 vezes o 3, porque... não, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Ele se eleva. O número que tiver embaixo, ele se eleva. É. Independente do que tiver ali. Tiver ali. Se for 10, ele vai elevar a 10. Se Isso. for 11, vai elevar a 11. Por exemplo, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. Tá? 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Tá? São 3 multiplicações do número por ele mesmo. E no caso da explicação que você deu lá em cima, lá 4 elevado a 2, não é 2 vezes o 4? Não, filho. É o mesmo caso aqui. É 4 elevado ao quadrado. É 4 vezes 4. 4 vezes 4. É, tá certo. Se fosse 4 elevado ao cubo, seria 4 vezes 4 vezes 4. Tá certo. 3 vezes, tá?
Tá, por que a calculadora dá esse resultado aqui? Porque nós subentendemos, quando vemos essa expressão aqui, um parênteses que não foi colocado. Que é esse aqui. E a calculadora não subentende nada. Se você não colocar esse parênteses aqui na calculadora, como eu coloquei aqui, ela não vai entender. O que a calculadora fez aqui? Ela resolveu raiz de 3 ao quadrado, ó, que dá 3, e somou com 4 ao quadrado, que é 16, por isso 19. E aqui, na segunda, ela resolveu raiz de 4 ao quadrado, que é 4, e somou com 9. Tá? Então a calculadora não errou, você que errou na operação em não colocar o parênteses. Tá? Então, na calculadora, esse segundo parênteses aqui, ele é... Sim? Quem gostaria de fazer pergunta? Ou foi só uma falha de microfone? Foi só uma falha só, professor. Ah, tá bom, então. Ok? Então vamos ao exercício número 7. 7 e 8 lidam com dinheiro. Geralmente o pessoal não erra com dinheiro, né? Impressionante isso. Deixa eu salvar essa lousa aqui para não ficar muito grande. Para a gente poder passar para o exercício seguinte. Tá. O exercício número 8, ele fala do seguinte, ó, eu tenho um produto que tem um preço inicial, tá, tá. O preço inicial do produto é de R$250. Ele vai sofrer um acréscimo de 20%. E a pergunta é qual é o preço final desse produto. Tá? 20%, como o nome já diz, é 20 dividido por 100, ou seja, 0,2. Um aumento de. Então, o preço final vai ser o preço que já tinha antes, mais esse aumento de 0,2, aqui tanto faz o x ou o vezes, tá? Sobre o 250. 0,2 vezes 250 é igual a 50. Então, o preço final do produto é 300, tá? No caso aí, R$300. Só 3 pessoas erraram, olha só, botou dinheiro na parada, eu vou trocar, não vou mais fazer exercício com ampere, nem com voltagem, vou colocar tudo em real e dólar. O pessoal vai parar de errar. Os colegas que não conseguiram acertar ficaram com dúvida ainda nisso aqui? Nenhuma dúvida? Deixa eu salvar essa figura aqui. E vamos fazer o 9 e o 10. Falou em dinheiro, ninguém erra, cara. Impressionante, olha. Toda turma é assim. Vou começar a ensinar matemática só com matemática financeira, viu? O exercício número 9 tinha 2 maneiras de resolver. Ele fala de um imóvel, tá, que tem o preço, eu vou chamar de P1, preço sem desconto, o preço de R$60.000, um imóvel não, um automóvel, tá? Custa R$60.000
e ele acabou sendo vendido por R$49 mil. A pergunta é, então, qual foi o percentual de desconto, né, que foi dado nesse preço? As duas maneiras de resolver são as seguintes. Chamada solução A e solução B. Eu considero o preço do automóvel cheio como sendo 100% do preço e o 49 mil vai ser uma fração X desse preço. E aí eu vou calcular de quanto é essa fração. Então, nesse caso, né, fazendo a regrinha de 3, a gente tem que o X vai ser igual a 49 mil dividido por 60 mil vezes 100%. Tá? 49 mil dividido por 60 mil, ou 49 dividido por 60, isso dá aproximadamente 0,18, e aí vezes 100%, isso dá então 18%. Não, minto, estou fazendo a solução do outro. Tá? Isso aqui vai dar 0,82, desculpa. 0,82 vezes 100%, então 82%. E aí é o seguinte, se o preço final é 82% do preço cheio do preço inicial, o desconto foi de 18%. Tá? Então tem que fazer dois cálculos. A outra solução, que leva ao resultado do desconto direto, seria a seguinte. Ó. O preço do carro cheio, 60 mil, é o todo, 100%. Se eu reduzir de 60 para 49, é porque o desconto foi de 11 mil. E aí aqui eu já vou calcular quanto que esse desconto significa, então eu já tenho direto o resultado da resposta, né? Que é qual é o percentual de desconto, tá? Então, nesse caso, o Y vai ser o 11 mil dividido pelos 60 mil vezes 100%. Tá? Então, 11 dividido aí por 60, aí sim, 0,18 vezes 100%. Logo, Y vai ser igual a 18%, que é o valor do desconto. Tá? Aqui você tinha um resultado. Você faz a conta, na verdade, aqui você faz um cálculo que é 60 menos o 49, e aqui você não faz esse cálculo no início, mas depois tem que calcular qual foi o percentual de desconto. Tanto faz, não tem nenhuma dificuldade a mais em nenhuma dessas duas soluções. Tá? A maioria, grande maioria acertou, 17 pessoas, mas teve um número aí que se confundiu exatamente, provavelmente fez o cálculo, deixa eu ver, por aqui, e errou. Professor, Sim? nessa B que você fez aí, 60 mil, embaixo aí é 11? Sim. 60 menos 49, né? O desconto foi de 11 mil reais. Ah, sim, entendi. E aí eu calculei quanto que esse desconto representa em termos percentuais. Ah, sim, entendi. Tá? Segura. E vamos para o último. Também está terminando. Deixa eu copiar aqui, calma aí. Eu estou salvando essas telas e depois deixando disponível para vocês, tá? Elas ficam todas lá no arquivo da aula. Avisem assim que eu puder mudar de tela. Vamos mudar. Ok. Então, olha só, o último exercício é um exercício típico aí de
de construção civil, né? É um exercício que o pedreiro que não souber fazer essa conta não consegue trabalhar. Embora reza a lenda que tem muito engenheiro que erra. Não sei se é verdade ou não vou entrar no mérito da discussão, mas a ideia aqui é bem simples, é a seguinte: você tem uma parede, né? Você vai lá com o metro, né? Com a trena, e mede que a parede tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. E você tem um elemento cerâmico aqui, um azulejo, um revestimento, né? De 25 por 25 centímetros. E você precisa saber quantos desses daqui vão ser necessários para cobrir isso aqui. Tá? O primeiro problema aqui é a questão da unidade, né? Como isso aqui está em metros, isso aqui está em centímetro, ou você converte essa área para centímetro quadrado ou essa área para metro quadrado. Tanto faz, o resultado não muda. Né? Lembrando que 4 metros, 400 centímetros, 3 metros, né? Como cada metro são 100 centímetros, 300 centímetros. Então, por aqui, a área da parede vai ser 400 centímetros por 300 centímetros. Isso vai dar, então, 12, 3, 4 zeros, 120 mil centímetros quadrados. A área do revestimento, por sua vez, 25 centímetros por 25 centímetros. Isso dá 625 centímetros quadrados. E aí, para saber o número, basta fazer a divisão, né? Então, o número de azulejo necessário vai ser igual a 120 mil centímetros quadrados, dividido por 625 centímetros quadrados, e isso dá os 192 peças. Tá? Quem optou pelo contrário, por transformar a área do revestimento, o cálculo ficaria assim. Área da parede, 3 por 4 metros, 12 metros quadrados. A área do revestimento, 0,25 metros por 0,25 metros. Isso dá 0,0625. 2, 3, 4, ok? Metro quadrado. E aí a divisão, né, o número de azulejos, o número de elementos, vai ser o 12 dividido pelo 0,0625, que dá 192 peças do mesmo jeito. Grande maioria acertou também. Ótimo resultado. Deixa eu salvar mais essa figura. E eu já vou subir, né? Assim que a gente terminar a aula, eu já vou baixar a gravação e depois subir essas figuras lá para os arquivos, né? No caso aí do bem-vindos, né? Que seria a aula inicial, tá? Então, para quem ainda não tem familiaridade com o Teams, deixa eu mostrar onde é que isso vai ficar. Para a gente finalizar, você vai lá na equipe, né? Você entra nas suas equipes, você vai ter a equipe de eletricidade clássica. Então aqui, bem-vindos, arquivos. Vocês já vão encontrar os arquivos, ó. Já tem 2 arquivos aqui de ontem, tá? Eu agora já vou adicionar aqui os arquivos de hoje, só para vocês verem como é que eles vão aparecer. E aí, a cada bloco de matéria, eu vou criando canais novos, e aí sempre navegando pelo canal e depois na área de arquivos, vocês vão encontrar aí
o material da aula do dia, tá? Então, hoje aqui a gente tem 3, 4, 2, 1. São 4 arquivos. As lousas ali, né, já estão todas subindo para cá. Tá, então você já tem aqui todos os arquivos, né, em formato PNG, que é um formato de figura, dessas lousas que eu fui fazendo com vocês. Pessoal, aqui no canal geral, eu adicionei já, ó, uma aba YouTube que leva ao canal do YouTube que eu mantenho no ar, onde eu vou colocando os vídeos das aulas, tá? Então aqui só cuidado, ele está indo direto para mecânica clássica, vocês vão só mudar aqui para eletricidade, tá? Então, inscrevam-se no canal, será um prazer ter vocês, e vocês vão ver que tem também aí o canal, a playlist de eletricidade. Eu vou fazer a troca dessa playlist aqui depois para ir direto para lá, tá? Mas assinem o canal que vocês vão recebendo aí todas as informações e vão ver, inclusive, vídeos de outros momentos em que eu ministrei essas disciplinas, e também os vídeos da área de mecânica estão todos aí abertos para vocês, tá ok? Pessoal, Eu só não consegui acessar essa pasta aí que você mostrou aí. qual pasta? Quando você falou que tá marcada aí as coisas que você salvou aí. Ó, você vai entrar aqui, eletricidade, tá? E aí, ó, a aula que a gente teve é essa aula inicial, que eu chamei de boas-vindas. Você vai mudar para o canal boas-vindas e vai na área de arquivos. Então, eu tô aqui no Teams aqui, daí apareceu aqui, cálculos diferencial, eletricidade aplicada. Isso, eletricidade. Então, aí eu entro nela aqui, não acontece nada, vou apertar as 3 bolinhas aqui, daí parece que exibir membro, exibir marcas, exibir canais. Então, exibir canais. Ah, sim. Aí você tem que ir no canal boas-vindas. Boas-vindas. Aí. Tá? Na próxima aula já vai ter outro canal aqui, que é o assunto seguinte. Isso aqui vai crescendo na medida em que a gente for evoluindo. Cada bloco, né, de matéria, né, de 2, 3 aulas, ela vai ter um canal próprio para não ficar tudo muito bagunçado, para vocês terem uma organização um pouco melhor. Tá? Tá bom? Pessoal, ótima semana para todos. Da aula de hoje fica só a correção do exercício, não tem nenhuma atividade para fazer. E na próxima aula a gente começa aí com a parte de origem da carga elétrica, tá? Aquecendo a musculatura com calma para depois a gente pegar o ritmo, que eu sei que alguns de vocês estão há algum tempo sem estudar, então a gente vai levando aí na medida em que não atropele ninguém, tá bom? Então, uma ótima semana para todos e, mais uma vez, prazer enorme conhecê-los, tá bom? Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tenha um bom dia. Bom dia. Professor, bom dia. Bom dia. Valeu, pessoal. Um bom dia.